Salmo capítulo 78. Sem memória não há fidelidade. Povo meu, escuta a minha instrução, dá ouvido às palavras da minha boca. Vou abrir minha boca em parábolas, vou expor enigmas do passado, o que nós ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Não os esconderam aos filhos deles, nós os contaremos à geração futura. Os louvores de Javé, seu poder e as maravilhas que realizou, porque ele estabeleceu uma norma para Jacó e deu uma lei para Israel. Ordenou aos nossos pais que as transmitissem aos seus filhos, para que a geração seguinte as conhecesse. Os filhos que iriam nascer, que se levantem e as contem a seus filhos, para que ponham em Deus a sua confiança, não se esqueçam dos feitos de Deus e observem os seus mandamentos, para que não sejam como seus pais, uma geração desobediente e rebelde, geração de coração inconstante, que não tem espírito fiel a Deus. Os filhos de Efraim, arqueiros equipados, voltaram as costas no dia da batalha, não guardaram a aliança de Deus, recusaram seguir a sua lei, esqueceram os grandes feitos dele e as maravilhas que lhes mostrara. Quando realizou a maravilha diante de seus pais, na terra do Egito, no campo de Tanis, ele dividiu o mar e os fez atravessar, barrando as águas como num dique. De dia os guiou com nuvem, e de noite com a luz de um fogo. Fendeu a rocha no deserto, e lhes deu de beber águas abundantes. Da pedra fez brotar torrentes, e as águas desceram como rios. Mas continuaram pecando contra ele, rebelando-se contra o Altíssimo no deserto. Tentaram a Deus em seus corações, pedindo comida conforme seu espírito, conforme seu próprio gosto, e falaram contra Deus. Poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Então ele feriu a rocha, a água brotou, as torrentes transbordaram. Acaso poderá também nos dar pão ou fornecer carne ao seu povo? Ouvindo isso, Javé se enfureceu. Um fogo acendeu-se contra Jacó, e a ira se ergueu contra Israel, porque eles não tinham fé em Deus, nem confiavam no auxílio dele. Entretanto, ele ordenou as tuas nuvens, e abriu as comportas do céu, fez chover sobre eles o maná, deu-lhes um trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos, Deus mandou-lhes provisões em fartura. Fez soprar no céu o vento leste, e com seu poder trouxe o vento sul. Sobre eles fez chover carne como pó, aves numerosas como a areia do mar, fazendo-as cair no meio do acampamento, ao redor de suas tendas. Eles comeram e ficaram saciados, pois ele os atendeu, conforme queriam, mas não haviam satisfeito o apetite. Tinham ainda a comida na boca quando a ira de Deus contra eles se ergueu. Ele massacrou os mais fortes e prostrou-se a juventude de Israel. Apesar disso, continuaram a pecar e não tinham fé nas maravilhas dele. Consumiu-lhes os dias num sopro e seus anos num momento. Quando os matava, então o buscavam, madrugando para voltar-se para Deus. Recordavam que Deus era sua rocha, que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Eles o adulavam com a boca, mas com a língua o enganavam. O coração deles não era sincero com Deus, não eram fiéis à sua aliança. Ele, porém, compassivo, perdoava as faltas e não os destruía. Reprimia sua ira muitas vezes e não despertava todo o seu furor. Lembrava-se de que eles eram apenas carne, um vento que se vai para nunca mais voltar. Quantas vezes o afrontaram no deserto e ofenderam em lugares solitários. Voltaram a tentar a Deus, a irritar o Santo de Israel. Não se lembravam de sua mão, que um dia os resgatou da opressão, quando operou seus sinais no Egito e seus prodígios no campo de Tanis, quando transformou em sangue seus canais e suas torrentes, privando-os de beber, quando lhes mandou moscas que os devoravam e rãs que os devastavam, quando entregou às larvas suas colheitas e seu trabalho aos gafanhotos, quando destruiu sua vinha com granizo e seus sicômoros com geada, quando abandonou seu gado à saraiva e aos relâmpagos o seu rebanho, quando lançou contra eles o fogo de sua ira, cólera, furor e aflição, anjos portadores de desgraças. Ele deu livre curso à sua ira, não mais os preservou da morte, mas a peste entregou suas vidas, quando feriu todo primogênito no Egito,
as primícias da raça nas tendas de Cã. Fez seu povo partir com o rebanho, e como ovelhas conduziu-os pelo deserto, guiou-os com segurança, sem alarme, enquanto o mar cobria seus inimigos, introduziu-os pelas fronteiras santas, até a montanha que sua direita conquistara. Expulsou da frente deles as nações e designou por sorte uma herança para eles, colocando em suas tendas as tribos de Israel. Ainda assim, tentavam e afrontavam o Deus Altíssimo, recusando guardar seus preceitos, desviaram-se, traíam com seus pais, voltavam atrás como um arco infiel. Com seus lugares altos, o indignavam e o enunciavam com seus ídolos. Deus ouviu e ficou enfurecido, e rejeitou Israel completamente, abandonou sua moradia em Silo, a tenda onde habitavam entre os homens, entregou seus valentes ao cativeiro, e seu esplendor à mão do opressor, abandonou seu povo à espada, e se enfureceu contra a sua herança. Seus jovens foram devorados pelo fogo, e suas virgens não tiveram canto de núpcias. Seus sacerdotes caíram sob a espada, e suas viúvas não entoaram lamentações. E o Senhor acordou como alguém que dormia, como valente embriagado pelo vinho. Feriu seus opressores pelas costas, e para sempre os entregou à vergonha. Rejeitou a tenda de José, e não elegeu a tribo de Efraim. Escolheu a tribo de Judá, e o monte Sião, seu preferido. Construiu seu santuário como o céu, e o firmou para sempre como a terra. Escolheu Davi, seu servo, e o tirou do aprisco das ovelhas. Da companhia das ovelhas o tirou, para apresentar Jacó, seu povo, e Israel, sua herança. Ele os apacentou de coração íntegro, e os conduziu com a mão inteligente. Meditação sapicial sobre a história de Israel. A história testemunha os benefícios de Deus e, ao mesmo tempo, o esquecimento e infidelidade do povo. A memória é a raiz da fidelidade, mas o esquecimento leva à infidelidade. A história é a instrução que ensina o povo a viver. Não é, porém, instrução direta. De fato, os acontecimentos são parábolas, que exigem participação para se captar o sentido delas. Tal sentido faz da história um enigma. É preciso ter a chave da fé para perceber que a história é o processo através do qual Deus age, levando o povo para a liberdade e a vida. A história é uma sucessão de gerações que transmite uma à outra a consequência histórica ou memória ativa, cujo centro é a percepção da perseverança de Deus e as ações maravilhosas que ele realizou em favor do seu povo. Para que contar a história? Para que nossa geração confie em Deus e, mantendo a lembrança, viva segundo o projeto dele, e também para que a nova geração não repita os erros e infidelidades passadas. Começa um fato recente de difícil identificação. Desertar da terra é castigo vergonhoso e não tanto um pecado. Porque o povo desiste de lutar? Porque se esquece de toda a história passada em que Deus liderou a conquista da liberdade, guiando o povo para um projeto social novo no deserto? O pecado do povo foi de duvidar que Deus, o seu projeto, pudesse satisfazer todas as necessidades. A descrença em Deus e no seu projeto empobrece e encurta a vida do povo. Na dificuldade, todos se lembram e suplicam por salvação. Resolvido o problema, passam a enganar a Deus, repetindo os mesmos erros. Deus, porém, supera tudo com a sua compaixão, porque sabe melhor do que os homens que a condição humana é frágil. As infidelidades se repetem pela ausência dessa memória. O salmista relembra a libertação do Egito, recordando 7 pragas, uma verdadeira luta entre Deus e o faraó, tudo para libertar o povo, guiá-lo com segurança e fazê-lo conquistar a terra. Essa lembrança das lutas passadas encoraja e sustenta a luta no presente, novas dificuldades e afrontas, agora na terra prometida, tendo abandonado o projeto de Deus. O povo mesmo se vê abandonado e agora sofre as consequências de projetos estrangeiros. O salmista termina mostrando a monarquia de Davi como o tempo ideal. Este, de fato, foi fiel ao contrato político com o povo. Em troca dos tributos, ele defendeu o povo diante da ganância dos estrangeiros
e fez o povo viver na justiça e no direito.